Nesse vídeo eu vou explicar como que os digitálicos atuam. Então os digitálicos eles são usados como cardiotônicos, principalmente no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, mas também pode ser usada em alguns casos de arritmias cardíacas. Então vamos lá. Quando a membrana de uma célula é estimulada, canais de sódio se abrem e o sódio entra para o interior da célula, despolarizando a membrana. Então, isso causa uma despolarização da membrana. No caso do músculo cardíaco, vai causar a contração desse músculo. Esse sódio, ele depois tem que sair da célula para que a musculatura do coração relaxe para que possa ser estimulado novamente, contraído novamente, assim sucessivamente. Então esse sódio ele vai ser retirado do interior da célula por uma proteína transportadora chamada sódio-potássio ATPase, que faz a troca de 3 íons para fora da célula em troca da entrada de 2 potássios. Então, você observe aqui que cada vez que ela joga 3 íons positivos para fora da célula, entram 2 positivos. Então isso vai fazendo com que o interior dessa célula, a parte interna da membrana, fique cada vez menos positiva, cada vez mais negativa. Bom, como que os digitálicos funcionam? A digoxina, digitoxina. Ela inibe essa proteína transportadora, essa sódio-potássio ATPase, e aí o sódio ele não consegue ser trocado por potássio. Bom, então isso vai causar um acúmulo de sódio dentro da célula, que é perigoso, né? Porque o sódio precisa de sair para que esse músculo relaxe e possa ser contraído novamente. Então existe uma outra proteína transportadora que vai começar a fazer a troca desse sódio por cálcio. Então observem que a total de cargas aqui continua igual. Saem 3 íons positivos, que são sódio, e entra em troca da entrada de um cálcio. Então, quando essa proteína transportadora começa a trocar sódio por cálcio, isso vai causar um aumento de cálcio dentro dessa célula, o que aumenta a força de contração do músculo. Aqui no caso estamos falando do coração. Então esses fármacos eles vão ser usados justamente para aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Então essas drogas apresentam um efeito inotrópico positivo. Então nós temos aí a digoxina e a digitoxina que atuam dessa maneira. Então essas drogas são utilizadas no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Porém, é importante salientar que esses fármacos eles apresentam um baixo índice terapêutico. Ou seja, a dose necessária durante o tratamento é muito próxima da dose que pode causar uma intoxicação. Então o paciente tem que ser muito bem monitorado para evitar, né, uma intoxicação por essas drogas que é potencialmente fatal. Essas drogas são administradas por via oral e, como no caso da doença insuficiência cardíaca congestiva, é comum o indivíduo reter bastante líquido, geralmente essas drogas são usadas juntamente com diuréticos. Então, isso é um risco também, porque os diuréticos aumentam a excreção através da urina do potássio. E uma diminuição de potássio na corrente sanguínea de um usuário de digoxina potencializa ainda mais o efeito da digoxina. Então vamos entender de novo através da imagem. Para que o sódio seja trocado por potássio, é necessário que tenha potássio. Então o sódio só sai se tiver potássio para entrar. Lembrando que quando eu uso o fármaco, algumas dessas proteínas continuam atuando, continuam trocando sódio por potássio. Se faltar potássio, aquelas poucas proteínas que ainda estão trocando sódio por potássio também vão parar. E isso pode ser até fatal, né? É como se você estivesse aumentando a dose da digoxina, que já apresenta um índice terapêutico baixo. Então é importante que o paciente seja muito bem monitorado, inclusive os níveis de sódio e potássio na corrente sanguínea, entre outros íons. Então a hipocalemia, ou seja, baixo nível de potássio no sangue, vai aumentar a toxicidade desses fármacos que já têm índice terapêutico baixo, como eu disse. Então, esses fármacos eles vão ser usados justamente em situações extremas, em que o coração do paciente já não está mais conseguindo suprir todo
todos os tecidos do corpo com o sangue necessário. Então a droga vai ser usada para aumentar, a fortalecer, tonificar a musculatura desse coração. Os efeitos colaterais que podem acontecer, que são comuns, os mais comuns, são arritmias cardíacas, uma parada cardíaca, principalmente em casos de intoxicação ou níveis baixos de potássio, então tem que monitorar muito bem esse paciente. Anorexia, então o paciente tende a perder o apetite, náuseas e vômitos, cefaleia, sensação de cansaço, o que já é comum para um paciente que sofre de insuficiência cardíaca congestiva. O paciente também pode ficar um pouco confuso, apresentar visão turva e alterações na percepção de cores, então ele pode ter dificuldade de perceber algumas tonalidades de cores. Isso, lógico, dependendo do trabalho que esse paciente exerce, o tipo de função que ele exerce, isso pode ser prejudicial. E é comum também o paciente apresentar, quando ele foca um objeto escuro, ele vê um halo de luz ao redor desse objeto. Então ele tem que ser informado de que isso é um efeito colateral do medicamento, senão ele pode ficar assustado. Tá? Mas são medicamentos muito importantes em pacientes que já estão aí com uma insuficiência cardíaca congestiva bastante avançada e que muitas vezes já estão ali na fila de espera de um transplante de órgão.